trouxe esse vídeo aqui hoje porque na semana passada eu coloquei lá nos stories do meu Instagram uma enquete perguntando qual é a melhor postura para se trabalhar, se é a postura em pé ou a postura sentada. E o resultado que a gente teve é que 38% das pessoas falaram que a melhor posição para se trabalhar é a posição sentada e 62% a posição em pé. Essa foi a votação que a gente teve lá na enquete. Algumas pessoas até entraram em contato comigo pelo direct falando que não era nenhuma nem outra, que dependia da atividade, enfim. Agradeço aí a participação de quem respondeu, né, e entrou em contato comigo, foi muito legal. E aí eu resolvi trazer aqui quais são as vantagens e as desvantagens, então, de cada uma dessas posturas, né? Eu fiz uma listinha aqui, eu queria compartilhar com vocês e a gente discutir um pouquinho e chegar a alguma conclusão. Qual que é a melhor postura para se trabalhar, né? Bom, na posição sentada, as vantagens que a gente tem, né? A primeira delas seria uma baixa participação da musculatura dos membros inferiores. Então, considerando que a gente está fazendo um trabalho sentado, a gente não tem exigência dessa musculatura tão intensamente porque a gente está sentado, né? A gente não precisa dessa musculatura ativa para nos manter em pé. Então, essa seria uma vantagem. A segunda vantagem seria que a possibilidade de se evitar posturas forçadas. E aí, a gente precisa levar em consideração, né, para isso ser uma vantagem, que eu tô assumindo uma boa postura, né? Que o meu corpo está sentado de forma correta, né? E o que é uma boa postura? É quando eu tenho aí um arranjo, né? Um bom arranjo entre as partes do meu corpo. Então, se eu tiver alinhadinha, sentada corretamente, isso acaba sendo uma vantagem. A terceira vantagem seria que eu tenho um menor consumo energético. Então, sentado, meu consumo energético acaba sendo menor comparado à postura em pé. Uma maior estabilidade da parte superior do corpo. Então, se eu estou sentado, a parte superior do meu corpo acaba tendo uma maior estabilidade, porque eu não tenho que requisitar alguns músculos para manter o meu equilíbrio, né? Já que eu estou sentada. Então, essa também é uma vantagem. Facilitação da circulação sanguínea. E aí, a gente volta na questão da boa postura. Eu só vou ter essa facilitação desse retorno venoso, dessa circulação sanguínea, trabalhando adequadamente, se eu tiver numa boa postura, né? E qual é a boa postura na posição sentada? Meus pés têm que estar apoiados no chão ou num apoio para os pés. A minha coluna tem que estar apoiada no encosto da cadeira, né? Eu não posso ter a compressão da parte posterior dos joelhos em função dessa angulação errada entre coxa e pernas, né? Que tem que estar entre 90 e 110 graus. Então, podemos considerar isso também como uma vantagem quando eu assumo uma boa postura. E aí, uma maior eficiência e redução do trabalho estático, né? Então, na posição sentada, a gente tem essa vantagem, né? Existem algumas outras, mas eu listei as mais importantes, que eu considerei as mais importantes, né? E aí a gente vai para as desvantagens, né? Porque tudo na vida tem vantagens e desvantagens. A primeira delas seria o risco do sedentarismo. Então, quando eu tô sentada, eu assumo uma postura mais sedentária, né? Então, seria a primeira desvantagem aí do trabalho sentado, né? A segunda seria a adoção de posturas que são desfavoráveis e que podem levar às doenças osteomusculares que tanto os trabalhadores se queixam, né? Então, assumir uma má postura, nessa postura sentada, acaba fazendo com que eu aumente, né, o risco da instalação dessas doenças osteomusculares, né? Então, pela terceira vez, a gente está falando aqui da importância da boa postura, né? Também, na posição sentada, uma das desvantagens é a pressão que os discos intervertebrais sofrem nessa posição. Acaba sendo também uma desvantagem, porque essa pressão é maior quando a gente está sentado. A compressão de tecidos na posição sentada acaba desfavorecendo, né, a circulação quando a gente assumir uma postura incorreta. Então é importante aquilo que eu falei, né, dentro de uma das vantagens, que a boa postura para não se comprimir alguns vasos, né,
seja adotada para a gente não ter isso como uma desvantagem nessa postura. E por último, tem aqui alguns itens, como por exemplo, flacidez dos músculos abdominais, sobrecarga dos músculos das costas, né? Porque a gente tem que manter a posição sentada de forma correta. E essa pressão dos discos intervertebrais que eu já citei. Então, isso também são fatores que acabam sendo uma desvantagem nessa postura. E aí a gente vai para o trabalho em pé, né? Quais são as vantagens do trabalho em pé? Bom, em pé a gente tem uma maior flexibilidade, né? Então, quando a gente trabalha na postura em pé, a gente permite essa mobilidade do nosso corpo, né? Principalmente em atividades onde eu preciso fazer movimentos para frente, movimentos para cima, movimentos para baixo. Então, obrigatoriamente, quando eu tenho essa condição, eu preciso trabalhar na postura em pé, né? Então, essa é uma vantagem, essa flexibilidade, essa mobilidade corporal. Segunda vantagem é que na posição em pé eu tenho uma postura mais ativa, né? Então exige mais contração muscular, exige atenção, exige equilíbrio, né? Então eu tenho um estímulo aí de toda essa parte sensorial quando eu tô trabalhando em pé, né? A gente faz tudo meio inconsciente, né? O equilíbrio, essas contrações musculares, né? Mas é o nosso corpo trabalhando ativamente essas questões sensoriais, né? E um fator importante que eu levantei aqui nas minhas pesquisas é que ficar em pé reduz o risco de obesidade, previne osteoporose e previne até diabetes tipo 2. Inclusive, teve uma matéria que eu li que falava que quando você troca 2 horas de trabalho sentado pelo trabalho em pé, olha os resultados. Uma quantidade de açúcar no sangue 2% menor. Uma quantidade de gordura no sangue 11% menor. E melhora de 6% nas taxas de colesterol bom no sangue, ou seja, o HDL mais alto, né, nessas condições do trabalho em pé. Então veja como trocar às vezes a posição sentada pela posição em pé traz um impacto positivo para a nossa saúde. Legal, né? Bem interessante. E aí a gente vai para as desvantagens, né? Qual que seriam as desvantagens da postura em pé? Primeiro é que a gente assume uma contração muscular estática, né? Então, principalmente naquelas atividades que o trabalho em pé é estático, né? No caso de um vigilante, por exemplo, que ele tem que ficar estático, parado, né? Nessa postura ortostática, sem movimentação, né? Insuficiência vascular. Essa insuficiência vascular muitas vezes é por essa contração estática, né? E aí pode causar varizes, aquele desconforto nas pernas, né? Inchaço, tudo em função dessa atividade circulatória prejudicada. Terceira desvantagem, aquela sensação de dor nas articulações, né? Porque articulações dos tornozelos, dos joelhos, do quadril acaba assumindo todo aquele peso do nosso corpo, né? O peso do nosso corpo acaba caindo sobre as articulações, então acaba sobrecarregando, né? E causando esses desconfortos. Em relação a essa tensão muscular, né? A gente acaba também prejudicando, essa é uma desvantagem em função dessa tensão que a gente causa muscular para manter o equilíbrio. Então, a manutenção do equilíbrio exige a contração de vários músculos, né? Então, isso é uma desvantagem no sentido de ter essa contração muscular ativa a todo momento, né? E ainda, ficar em pé por muito tempo faz com que a gente assuma, muitas vezes, posturas que são incorretas, né? Quando a postura em pé, ela está somada a alguns movimentos que são prejudiciais, por exemplo, flexão do tronco, torção do tronco. Então, a postura em pé, somada a esses movimentos, acaba prejudicando ainda mais, né? E sendo uma desvantagem ainda maior para esse tipo de posição, certo? Então, essas foram algumas vantagens e algumas desvantagens, e a conclusão que a gente chega é que não há entre as duas, né, uma melhor e uma pior, né?
O ideal dentro da ergonomia é que a gente tenha a alternância dessas posturas, é que a gente possa hora estar sentado e hora estar em pé, que a gente possa alternar o trabalho sentado com o trabalho em pé. Esse é o ideal para o nosso corpo, né? Esse é o ideal para que a gente não sobrecarregue nenhuma musculatura, para que a gente tenha esse descanso, né? Entre sentado e em pé, a gente vai requisitar músculos quando está sentado e outros músculos quando a gente está em pé. Então essa alternância, ela é muito importante. Então essa é a conclusão que a gente chega, né? E aí não é a Viviane que está falando isso, mas a própria NR17, nessa última alteração que foi feita, né, há um ano e pouquinho atrás, mudou um dos itens, né? Então eu vou ler aqui para vocês como era o item no texto antigo da NR17. Então, no texto antigo, que é o item 17.3.1, o texto dizia o seguinte: sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição. Então, eles recomendavam que sempre que possível, o trabalhador teria que assumir a postura sentada. E quando houve essa última atualização, já houve uma alteração desse item, né? Ele foi alterado. Agora ele passou a ser o item 17.6.2 da NR17 e diz que sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância de posturas. Então esse é o nosso resultado, né? Tá aí a nossa conclusão de que a alternância de posições é o melhor, né? Não é nem a postura em pé e nem a postura sentada. E obviamente, quando um posto ele é concebido, um posto de trabalho é concebido, não é muito levado em consideração o conforto do trabalhador, né? O que eles levam em consideração é a necessidade da produção. Então, por exemplo, tem algumas atividades que a gente não consegue executar sentado e tem algumas atividades que a gente não consegue executar em pé, né? Aí a gente tem até alguns itens que, se houver algum desses itens, obrigatoriamente ou preferencialmente, esse trabalho tem que ser executado em pé. Por exemplo, se a gente tiver um deslocamento contínuo, então a pessoa tem que se deslocar continuamente durante a sua jornada de trabalho. Às vezes tem que ir de um setor para o outro, né? Tem uma grande movimentação. Não é interessante que esse trabalho seja feito sentado, né? Ele necessariamente tem que ser em pé. Segundo item, quando ele tem que manipular cargas, né? Igual ou superior a 4,5 kg. Então também não é interessante que esse trabalho seja feito sentado, né? A gente tem que assumir a postura em pé para poder fazer o manuseio dessa carga. Outro item, alcances amplos, né? Então, como eu já tinha citado, quando a gente tem que fazer movimentos para cima, para baixo, para frente, também não é interessante a posição sentada nesses casos, né? E quando a gente tem a aplicação de força para baixo, então quando o trabalhador tem que exercer alguma força para baixo, também é importante que ele assuma a posição em pé. Então veja que depende muito da atividade que aquele trabalhador vai executar, né? Então nem sempre a gente consegue fazer essa adaptação de um posto de trabalho em pé para sentado e vice-versa. E aí que a gente tem que usar essa alternância a nosso favor, né? Quando a gente for fazer um trabalho de melhoria naquele posto, entrar com as nossas intervenções ergonômicas, a gente tem que sempre levar em consideração essa alternância. E como que a gente faz isso? Com rodízios de tarefa, com pausas, né? E aí é importante que, se o trabalhador trabalha em pé, que durante a pausa ele possa sentar e vice-versa. Então é importante essa alternância, né? Levar em consideração tudo isso. Os rodízios, as pausas, mecanismos como deixar a impressora mais distante do seu computador para que de vez em quando você se levante. Beber bastante água, porque isso faz com que você vá mais vezes ao banheiro. Então, o movimento é importante. Então é isso, gente, que eu queria deixar para vocês. É só o resultado dessa enquete, colocar aqui algumas coisas bem pontuais em relação ao posicionamento em pé ou sentado e dizer que a solução é a alternância de posições. Um abraço, até mais!